Oi, oi, sejam todos e todas bem-vindas à aula sobre como criar protótipos interativos para testar suas ideias e obter feedbacks antes da implementação de fato. Então, quais são as etapas, a checklist que você vai desenvolver para executar essa atividade? Primeiramente, você vai definir seu objetivo. Então, comece definindo claramente qual é o objetivo desse protótipo que vai ser desenvolvido de fato. Então, pergunte a si mesmo o que você quer testar ou validar com esse protótipo. Isso ajudará a direcionar todo o processo. Escolha a ferramenta de prototipação em si. Então, se vai ser desenvolvido no Figma, que é o mais comum mesmo, o Figma, o Adobe extinto agora, Adobe XD, o Figma, o Sketch, o Invision, se vai ser o Axure ou se vai ser utilizado o Marvel. Normalmente o Marvel é utilizado, é uma ferramenta online para soluções mais rápidas, sabe? Tem alguns que preferem ele a fazer wireframe em papel. Mas se você também preferir fazer em papel para você mais rapidamente, sem precisar utilizar a ferramenta, também dá para utilizar. Depende muito do escopo e do objetivo em si que você quer. Se, por exemplo, você só quer validar uma funcionalidade nova com uma ferramenta já desenvolvida, dá para um protótipo, para uma funcionalidade pequena, sabe? Que não vai ter tantas telas em si. Então, depende muito do escopo e do objetivo. Por isso que o objetivo é o primeiro ponto, né? Familiarize então com as ferramentas escolhidas e suas funcionalidades. Terceira ação que você vai fazer, criar uma estrutura básica. Então, comece criando uma estrutura básica da interface, criando os elementos principais, como o layout, o grid, que você vai ser o grid também, colocar aqui, que vai ser desenvolvido, o layout, dentro do layout a gente coloca a arquitetura da informação, o menu, os botões, as seções, como que vai ser as seções separadas. Então, você vai definir esses elementos principais. Isso dará uma ideia geral de como o protótipo será organizado. Lembrando, vou fazer a arquitetura da informação diretamente com a informação já desejada? Não, a gente está falando sobre um MVP, para a validação de uma funcionalidade de um protótipo interativo. Então, você pode utilizar textos falsos, você pode colocar, nem precisa colocar cor da imagem, pode colocar tudo em grayscale mesmo. Daí, o intuito disso é só validar a funcionalidade sim. E eu até recomendo, porque colocar as cores também pode gerar ruídos e destoar um pouquinho do objetivo do protótipo. Adicione os elementos interativos. Então, você começa a adicionar os elementos de interação. Então, você vai literalmente linkar, se for no Figma, se for nessas ferramentas mais interativas, não em papel, você vai linkar cada botão, cada componente que foi desenvolvido em wireframe mesmo para tornar ele intuitivo. Então, criar os botões que levam para outras telas, adicionar os links, definir as animações simples, criar as transições para simular a experiência do usuário em si. Teste de navegação. Então, certifique-se de que a navegação entre as telas seja intuitiva e coerente. Teste como o usuário pode percorrer as diferentes partes do protótipo. Então, diferentes jornadas, se dá para você várias jornadas do usuário dentro dessa própria tela, dependendo de cada funcionalidade, de cada propósito e objetivo que ele vai ter. Então, testar essas funcionalidades. Simule as funcionalidades. Se o seu protótipo envolver interações mais complexas, como preenchimento de formulários, seleções de opções, simule essas funcionalidades para que o usuário possa testar. Então, teste. Processo, testar as funcionalidades para ver se elas estão funcionando mesmo em wireframe, mesmo em baixa fidelidade. Teste. Adicione o conteúdo. Então, preencha as telas com conteúdo fictício, textos e imagens e dados relevantes. Isso tornará o protótipo mais realista e ajudará o usuário a entender como a interface irá funcionar de fato, para trazer mais propriedade. Aqui eu deixei um site, que é o site onde eu pego textos fictícios. Aqui embaixo dessa aula também vai estar esse mapa mental com um checklist para você utilizar como base quando for desenvolver essa tarefa, que ajuda bastante. Convite para os testes. Então,
Com o protótipo pronto, convide colegas, stakeholders ou possíveis usuários, caso a empresa tenha essa abertura, né? Depende muito da abertura de segurança de processos da empresa. Sobre o usuário, às vezes, só a grande maioria, na verdade, algumas empresas vão só disponibilizar para colegas e stakeholders mesmo. Mas depende muito de cada empresa. Peça feedbacks específicos sobre a usabilidade, clareza das interações e fluxo em geral. Realize testes de usabilidade. Observe os usuários enquanto eles interagem com o protótipo. Faça perguntas sobre suas experiências, dificuldades e sugestões de melhoria. Anote as observações relevantes. Depois, refine e repita. Com base nos feedbacks recebidos, tanto nos convite quanto nos testes de usabilidade, você vai fazer os ajustes necessários no protótipo. Por isso que é interessante ser em baixa fidelidade, para que você não perca tanto tempo e tenha que fazer muito retrabalho. Refine as interações, fluxos e elementos visuais conforme necessário. Seja iterativo nesse processo, repetindo os testes e ajuste até alcançar uma versão que atenta aos objetivos definidos no primeiro ponto. E, por fim, você vai apresentar esses resultados. Então, ao final do teste e ajustes, apresente os resultados para a equipe e para os stakeholders. Mostre como o protótipo evoluiu e explique as decisões tomadas. Então, é assim que a gente cria um protótipo interativo para testar novas ideias e obter feedbacks antes da implementação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula também foi uma solicitação de uma assinante. E qualquer dúvida, qualquer solicitação, vocês podem pedir nos formulários que tem em cada aula aqui na Space Tech.